Bora falar de futebol? Seguindo a análise das posições dos setores do Palmeiras em 2024 por aqui, nesse momento sem bola rolando, a gente vai falar do ano dos laterais do Palmeiras. Um ano que prometia muito e não entregou nada. Essa é a realidade. Não cumpriu praticamente nenhuma das expectativas, eu diria até que não cumpriu nenhuma das expectativas em relação aos dois lados do campo. A expectativa na esquerda era de um Piquerez consolidado, com chances de venda no meio da temporada, dado o que fez em 2023, um Caio Paulista polivalente, contratado, chegando para fazer sombra também ao Piquerez, mas para jogar como uma dupla mais à frente, enfim, com perspectivas e sendo um dos destaques do São Paulo campeão da Copa do Brasil, um Vanderlan da base chamando a atenção e para muita gente pedindo passagem, isso do lado esquerdo. Do lado direito, o Mike vinha do seu ano com maior regularidade pelo Palmeiras, um ano em que superava Marcos Rocha em números de minutos jogados, partidas. Um Rocha que vinha para sua última temporada como um reserva de luxo, essa era a expectativa em relação ao Mike. E um Giai, que foi contratado no meio do ano, capitão da seleção argentina sub-20, 7 milhões e meio de euros, para fazer a transição da saída do Rocha e renovar a lateral direita brigando por posição com o Mike. Tudo isso, estamos falando de expectativa. Agora a gente vai para a realidade. Mas antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando no canal do Fragoso, conhecendo o trabalho. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Me dá uma moral? Se inscreve aqui no canal do Fragoso, já chega clicando nesse botão para a gente chegar em 100 mil inscritos logo. Quero botar aquela plaquinha do YouTube aqui no cenário. Já somos mais de 63 mil. Além disso, claro, quero que você chegue junto para clicar no botão do lado, que é o botão do sininho, para ativar as notificações. Pintando o vídeo novo, você vai receber um aviso aí. E também, me ajuda com o YouTube, botão do like, esse joinha que está aqui embaixo, e o botão do hype. Esses dois botões mostram para a plataforma que o trabalho é bem feito por aqui. E aí, o YouTube manda o vídeo para mais pessoas. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo. Algo a agregar, algo a discordar, a concordar, elogio, crítica, fique super à vontade. O espaço é todo seu, sempre em alto nível. E debata com a galera aqui embaixo, tem muita gente boa para você conversar. Se quiser ser um membro apoiador do canal direto, eu vou ficar muito feliz também. Maravilha? Bora pro tema do vídeo? Bom, já falei sobre a expectativa, agora a gente tem que falar sobre a realidade, né? As laterais viviam uma expectativa muito alta e nada foi cumprido. Essa é a realidade, por diferentes razões. Primeiro, o Caio Paulista, ele fez um ano muito bom pelo São Paulo, é inegável. Não à toa, e é bom lembrar, antes do Palmeiras fechar sua contratação, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, do São Paulo, ele anuncia na festa do título paulista que o Caio Paulista será contratado em definitivo pelo São Paulo do Fluminense. E isso é celebrado, isso é comemorado, anuncia como um destaque da gestão. Isso mostra a importância que o Caio Paulista teve dentro do ano do São Paulo. Pois bem, o São Paulo não chega a um acordo com o Fluminense e o Palmeiras atropela, fazendo um investimento de cerca de 18 milhões de reais nesse atleta. Por quê? Porque viu o jogador ainda numa idade em que tem capacidade de entregar muito retorno esportivo, viu um atleta que já foi ponta e, portanto, tem a polivalência que o Palmeiras enxerga ser necessária dentro do elenco para a comissão técnica. Ele poderia fazer uma dobra de lateral sendo o jogador mais à frente do Piquerez, porque tinha a capacidade de atacar muito. Ele poderia ser o ponta pelo lado oposto, como também poderia ser simplesmente o lateral, que foi a posição em que ele ganhou destaque, de fato, no São Paulo. O Caio não cumpriu. O Caio foi testado em diversas funções no começo da temporada, não conseguiu se sentir à vontade, é fato, tecnicamente foi muito mal e foi ficando de lado. No segundo semestre, quando o Piquerez se machuca, o Caio entra, atropela o Vanderlan, muito se falava de que o Vanderlan seria o jogador a assumir a posição, mas ele atropela o Vanderlan e tem um mês de agosto muito interessante, fazendo ali uma trinca com o Maurício e com o Felipe Anderson, jogadas muito bonitas, mas no fim das contas,
isso derreteu rapidamente, principalmente depois de ter sido acusado de agressão pela ex-namorada. O ano do Caio Paulista foi um ano de lampejo de um mês. Não cumpriu a expectativa que se tinha, nem na polivalência, nem na mera substituição do lateral esquerdo. O Piquerez, falando nisso, ele fez um ano de 2023 espetacular. Inclusive, muitos analistas chegaram a colocar como o jogador, depois do Endrick, mais importante. Pela capacidade que teve de finalizar, pela capacidade que teve de construir, também de defender, evoluiu muito. Mas, em 2024, já não entregava tudo aquilo que entregou em 2023 e teve uma lesão muito séria de joelho que o tirou a partir do mês de julho. Então, não cumpriu a expectativa técnica e não foi vendido, o que cumpriria a expectativa financeira do clube. Então, o Piquerez acabou sendo uma peça fora do baralho em relação a cumprir aquilo que se imaginava. O Vanderlan, havia uma expectativa alta dele viver um ano de afirmação, porque na temporada passada ele chegou a aparecer muito bem no ataque, chegou a dar cruzamentos que foram muito perigosos, é um jogador que consegue construir e parecer praticamente um ponta pela esquerda com a perna canhota para buscar profundidade, e foi destaque na base assim também. Só que ele acabou não cumprindo com as expectativas, não evoluiu defensivamente, sofreu muito na marcação, nos momentos sem bola, e ofensivamente entregou bem menos do que se esperava. Não à toa o próprio Caio Paulista o ultrapassou. Falava-se até numa venda no meio do ano, mas com a lesão do Piquerez isso seria inviável, inclusive. Então ele não cumpriu com a expectativa. Mergulhando no lado direito do campo, o Mike, ele viu o Rocha perder rendimento na temporada passada e o Mike ultrapassou o Marcos Rocha. Foi a primeira temporada desde que os dois estão juntos, em 2023, em que o Mike jogou mais minutos, jogou mais jogos, e a sensação de fim de ano era de que o Mike estava ainda num platô, ainda mantendo a sua importância no elenco e evoluindo ainda mais, dá para dizer assim, enquanto o Rocha vinha numa queda de rendimento. E o Palmeiras acabou renovando com o Marcos Rocha. Eu me lembro muito bem que eu entrevistei o Marcos Rocha depois do título do Palmeiras contra o Cruzeiro no Mineirão e perguntei a ele se a renovação estaria adiantada e quais eram as conversas, por quais motivos ele deveria ficar, e ele disse: o Abel pediu para eu ficar para cuidar dessa garotada que está chegando, com os garotos da base inclusive passando por trás dele, brincando, chamando de vovô Rocha e tudo mais. Então ele ficou muito mais por uma questão de liderança, numa renovação de apenas uma temporada, e já havia a expectativa do Mike assumir de fato a titularidade sem discussão, o Marcos Rocha se tornar um reserva de luxo e o Palmeiras buscar um lateral no meio do ano para fazer essa adaptação. O Mike acabou sofrendo bastante com lesões na temporada. O Marcos Rocha e o Mike, inclusive, nos primeiros momentos do Abel Ferreira no ano, chegaram a fazer dobra de lateral, que ele gosta muito, com o Marcos Rocha mais defensivo, o Mike mais ofensivo, e depois ele chegou a revezar as duas peças. Mas o segundo semestre do Mike é muito ruim em termos físicos. Ele acaba sofrendo 4 lesões no ano, uma muito marcante que aconteceu no Brinco de Ouro da Princesa, quando ele começa a dar murros no chão, porque ele voltava de lesão, entra em campo, sofre uma nova lesão e se chateia demais, se magoa demais. Foi uma cena muito forte para quem estava no Brinco de Ouro da Princesa. E isso gerou uma insegurança para a próxima temporada. A série de lesões do Mike, que já é um jogador que tem um histórico de lesões, mas dessa vez ela se agravou demais, a questão da perspectiva de uma lesão atrás da outra, e isso preocupou o Palmeiras em relação à temporada seguinte. Será que o Mike vai seguir tendo dificuldades para ganhar uma sequência? Para piorar a situação em relação ao planejamento, o Giai não chegou. O Agustín Giai, que jogou no São Lourenço, é um clube de pressão, não é pressão no nível do Boca, não é pressão no nível do River Plate, eu sei, mas é um dos 5 grandes da Argentina, é um time que sempre está presente no noticiário, muito se debate a capacidade de disputar com Boca e River Plate, o São Lourenço recebe essa obrigação do seu torcedor, tem a atenção da mídia, então acaba sendo um clube de pressão. E o Giai, ele foi bem no São Lourenço, e ia bem na seleção argentina de base, capitão da seleção sub-20, questão até de liderança. Sendo assim, o Palmeiras fez a contratação dele, aos 20 anos de idade, buscando já um atleta que fosse se adaptar rapidamente. Não à toa, o técnico Abel Ferreira o coloca com uma frequência muito grande em campo, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, quando o Flaco Lopes chega no Palmeiras, em que o Abel Ferreira planeja uma adaptação mais paulatina, mais calma. O Giai já foi para o jogo, o Giai chegou a jogar jogos decisivos na temporada, teve sequência, mas não chegou.
A verdade é que o Giai não cumpriu a expectativa em relação à sua adaptação. E, inclusive, ele acaba tendo um jogo que marca muito a temporada diante do Red Bull Bragantino. O Palmeiras, como um todo, não foi bem naquela partida, mas o Giai é o pior em campo, tomando um baile do Mosquera, sem qualquer perspectiva de roubada de bola. Ele tem um ou outro carrinho que ele consegue fazer para travar um lance, mas, de um modo geral, acabou não conseguindo impedir a construção do Red Bull por aquele lado. E também não foi produtivo ofensivamente. Não à toa ele acaba sendo substituído naquela partida. E ele volta a entrar em campo depois de uma sequência de jogos fora contra o Fortaleza, porque o Mike faz uma partida terrível. Ele já vinha sofrendo com problemas físicos. Ele não estava 100% naquele jogo. Mas ele vai a campo, faz uma partida muito ruim, acaba entregando o gol de empate do Fortaleza, o segundo gol no caso, e é sacado com a entrada do Giai, que não foi uma peça diferencial na hora que entrou em campo, e além de tudo o Marcos Rocha naquela partida estava suspenso. Então, o Palmeiras viveu dentro do seu ano aquela história de o melhor está sempre no banco, quando o assunto foram as laterais. Quando o assunto foi as laterais, melhor dizendo, o melhor sempre aparecia no banco. Não no caso do Piquerez, mas o torcedor queria ver mais o Caio Paulista naquela época. E depois, quando o Caio entra, o torcedor queria ver mais o Vanderlan em campo. Na lateral direita, o torcedor queria ver o Mike. O Marcos Rocha não dava conta do recado. Quando o Marcos Rocha entrava, ofensivamente chegou a dar alguns passes para gol, mas defensivamente sofria bastante. Aquele jogo contra o Corinthians, especificamente, ficou muito marcado, com o Wesley deixando ele no chão dentro do Allianz Parque. Mas outras partidas mostraram a fragilidade do Marcos Rocha. É um jogador que é muito explorado pelo adversário. É um jogador histórico, marcante, fantástico para o Palmeiras, não tem dúvida, um multicampeão com a camisa do clube, mas que vai caminhando para o seu fim de ciclo. E o Palmeiras precisou renovar a sua contratação, ou melhor, renovar o seu contrato, muito por conta dos problemas físicos do Mike e da dificuldade de adaptação do Giai. Em relação à lateral esquerda, o Palmeiras está amarrado. Não tem como vender o Caio Paulista nesse momento, tem um contrato longo. O Vanderlan seria uma peça, digamos assim, a ser negociada. No momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, garanto que essa série de vídeos ela vai acabar saindo, né, ao longo desse mês, mas eu estou entrando de férias, então acaba tendo, pode ter uma inconstância em relação a reforços, mas olhando para a temporada 2025, o Palmeiras tem algumas amarras nas laterais e ninguém cumpriu a expectativa. Vai ser difícil, o Giai não vai ser vendido, não há dúvidas. O Mike, pelos problemas físicos, é uma difícil venda. Marcos Rocha renovou o contrato. Do lado esquerdo, o Piquerez não vai ser vendido, está voltando de lesão. O Caio Paulista foi contratado no início do ano, não deu resposta, certamente não vai ser vendido. O Vanderlan é uma peça que talvez possa ser negociado para abrir espaço, quem sabe, para outro jogador brigar por posição. Mas aí o Caio Paulista, por exemplo, pode virar um terceiro zagueiro, ou melhor, uma terceira opção. Acho muito complicado, dado o contrato, dado a expectativa que se criou em cima dele, dado a expectativa que ele criou em cima do clube, enfim. As laterais são um problema para a próxima temporada, ainda mais em relação aos concorrentes. Olhando para o que os principais times fechando a temporada tinham à disposição, o Internacional acertou muito no lateral esquerdo do Bernabéu, jogou muita bola. No momento que eu estou gravando o vídeo não se sabe se ele vai ficar ou não, mas é um jogador que veio do Celtic, que encaixou e foi seleção de Campeonato Brasileiro. O Alex Telles do Botafogo chegou e caiu como uma luva. E ainda tem o Cuiabano, que se lesionou, voltou, mas é um jogador que com ritmo mostra muita capacidade ofensiva também. O Alexandro chegou muito bem no Flamengo. O Piton oscilou no Vasco, mas é um lateral que, de um modo geral, tem uma boa regularidade. Olhando para o outro lado, o William do Cruzeiro fez mais um bom ano, apesar de algumas oscilações. O Vitinho chegou ao Botafogo bem, caiu bastante de rendimento, mas já mostrou que tem qualidade e pode recuperar bem, além da questão da idade, evidentemente. O Wesley do Flamengo foi o lateral do Campeonato Brasileiro, como cresceu esse jogador. E o Santi Arias do Bahia mostrou também muita qualidade. Esses atletas, como um todo, foram melhores do que os laterais do Palmeiras ao longo da temporada. E eu falei de vários atletas. Então, é realmente um setor complicado em que o Palmeiras vai ter que trabalhar com cuidado no próximo ano. O Piquerez tem tudo para voltar a jogar muita bola, mas é claro que a incógnita do joelho preocupa. O Caio Paulista já mostrou no São Paulo, na temporada de 2023, que pode sim ser muito útil, mas a entender se ele vai precisar de sequência de fato para ser útil, é um jogador que não vai ter capacidade de mostrar rendimento se entrar de maneira picotada, o Palmeiras vai ter que administrar. O Vanderlan vai para mais um ano como um terceiro reserva, ou será que o momento é de encerramento de ciclo? Olhando para o lado direito, o Palmeiras não tem o que fazer. O Marcos Rocha renovou seu contrato. No máximo, o Palmeiras talvez
faça negócio com o Mike. Pode ser, não sei, mas é o jogador mais provável de se fazer negócio, porque o Marcos Rocha não vai ter negócio para ele e o Giai acabou de chegar. É uma situação complicada em relação às laterais do Palmeiras, um ano em que o Palmeiras viveu grande expectativa pelos lados do campo e a realidade foi de que nenhuma delas se cumpriu. Claro que eu quero o seu olhar aqui embaixo, quero o seu comentário, quero a sua análise, debata com a galera aqui embaixo, sempre em alto nível. Aproveite e não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito, bora chegar nos 100 mil inscritos juntos. Já clica no sininho para ativar a notificação. Não se esqueça de me ajudar com o YouTube clicando no like e no hype para o YouTube mandar o vídeo para mais gente. Se quiser ser um membro apoiador do canal, eu também vou ficar muito contente. Aguardo sua opinião aqui embaixo. Espalhe o vídeo para todo mundo e bora falar de futebol.